entre Olha eles. aí. Então talvez isso seja um tiro no pé, isso que o Donald Trump tá fazendo, né? E como eu falei, se você tem... o meu celular mesmo é chinês. A pessoa que tá lá, né? Nesse caso da WorldCoin, ela vendeu a íris dela, ela foi lá, Isso. coletou a íris dela, tudo lá, e vendeu. Qual que é o risco que ela corre na sua, assim, pelos seus conhecimentos? Então, o problema é que a gente não consegue nem quantificar o valor ainda hoje, porque como tá sendo pouco utilizado isso, mas imagina um mercado no futuro onde você vai ter acesso, como você tem acesso hoje você tá sem seu cartão do banco, você passa no caixa eletrônico e você tira dinheiro com a biometria, você não precisa mais ter o cartão, É verdade. né? Então imagina quando isso estiver em uso, então em tese você vai ter os seus recursos financeiros atrelado à sua íris, e, inclusive mais para frente a gente imagina que vai acontecer, que você pode inclusive ter seus bens para você fazer, por exemplo, uma transferência de um carro que é seu até uma casa, você tem que usar a biometria. Porque você tem muita fraude. Eu conheço uma pessoa que ela estava no Japão, e enquanto ela estava no Japão, né, isso, gente, é curioso que isso foi feito boletim de ocorrência e tal, e você vê que tem gente do cartório envolvido, era pra ser um monte de gente presa, porque isso aconteceu com um amigo meu e com várias pessoas. Então, Nossa. teve uma época que várias pessoas brasileiros, né, foram trabalhar no Japão. E essas pessoas tinham bens aqui, por exemplo, terrenos e tal. E descobriram quem eram essas pessoas que tinham terreno em Deixou Guarulhos. parado lá. Deixou parado e o cara tava morando no Japão. E aí eles começaram a vender o terreno dessas pessoas. Ia lá no cartório e a pessoa passava lá, a pessoa que em tese foi vender era totalmente diferente, né? Isso foi curioso, porque a pessoa que eu conheço, o cara que eu conheço, a esposa dele é japonesa e tem um sobrenome Kurosawa, um sobrenome japonês. Sim. Aí a mulher que foi lá dizendo que era ela e vendeu o terreno dela, era uma negra. Aí chegou uma pessoa negra e falou assim: ó, meu nome é Kurosawa. Só que se você achar estranho, você é racista. Então você Tem não pode achar documento. estranho. Então você tem que deixar o golpe acontecer pra você não ser racista. Isso, inclusive, aconteceu na Inglaterra. Teve um grupo de árabes que estava promovendo violência sexual, porque a gente não pode falar a palavra com E, né? Sim. Porque a internet não a internet, mas os servidores, o YouTube, é muita gente imbecil. Então a gente não pode falar as coisas como as coisas são, né? Então você tinha um grupo de árabes promovendo violência sexual, né? E a polícia descobriu e tal, e não fizeram a investigação para eles não serem taxados de racistas, de xenofóbicos. Quer dizer, eles deixaram mulheres serem violentadas sexualmente para não ser taxado de xenofóbico ou racista. Caraca. Então olha a loucura que tá o mundo. Então veja esse amigo meu. Claro que uma pessoa de qualquer raça pode ter um sobrenome, ou de qualquer etnia, pode ter um sobrenome japonês, Sim. italiano, mas é mais raro. É raro. Muito raro, Você né? conhece alguma pessoa negra que tem o sobrenome Eu japonês? não Eu também conheço. nunca ouvi falar. Né? Então era pra você pelo menos desconfiar, mas não. Agora Não você não pode. pode. Você entendeu? Então o politicamente incorreto, correto, aliás, é um politicamente correto, tá promovendo roubos, tá promovendo violência sexual, entre outras coisas. Olha aí. Você não pode correr o risco de ser xenofóbico, de ser racista, de ser, entendeu? Você vê que sacanagem, né, Léo? Você viu, E, pai? o Léo, indo mais pra frente, né? Eu fico imaginando ainda que eu vou te dar o exemplo da. Você já assistiu Black Mirror, né? Já. Eles sempre puxam coisas que podem acontecer aí. Então imagina a pessoa lá, foi lá, geralmente é uma pessoa humilde que vendeu a íris dela, Sim. uma pessoa com pouco conhecimento, e algumas pessoas dessas aí já passaram até, sei lá, às vezes por cadeia, ou alguma acusação. Aí imagina, o cara, acontece um crime aí super bem planejado por alguém, de um cara aqui na Paulista. Eles começam a puxar as biometrias dos olhos de quem tá perto ali. Sim. Aí instala, na cena do crime, instala a biometria do cara lá. E o cara realmente tá por ali. O Sim. cara... Então a gente, nós pensamos que, é muito tópico, mas não é. Não é. E eu fico pensando, inclusive, com os celulares hoje, que todo celular hoje tem uma super câmera. Sim. Qualquer celular hoje que você vai comprar vagabundo tem uma super câmera. Então esse celular, ele tá te vendo. Tá. Né? Ele tá vendo sua íris, tá vendo o seu rosto. Então será que as empresas, elas já não têm a sua biometria? Inclusive o Donald Trump, ele lançou uma campanha aí, vamos chamar assim. Ele tá tentando formar um grupo. A gente pode até comentar pode sobre sim. isso, né?
O Donald Trump, ele tá querendo, me dá a impressão que ele tá querendo ferrar um pouquinho a China, né? Pouquinho, É, me dá a impressão. Ele aumentou as taxas agora, né? 140%? Mas agora? não, então, mas ele tá, eu não sei o que que isso vai dar, porque é o seguinte, ele aumentou as taxas, a China também aumentou para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos rebateu, a China também. Só que os Estados Unidos está fazendo um grupo que eles estão chamando, inclusive, de Clean Network. Não sei se você chegou a ver. Network limpo? Ser um network limpo, por quê? Porque ele quer banir as empresas chinesas relacionadas à telefonia e tecnologia de transmissão de dados. Por quê? Porque ele acredita, e eu também acredito, que essas empresas chinesas estariam roubando dado das pessoas. Óbvio, né? Então ele quer que você tenha um grupo de países que não negocie, por exemplo, com a Huawei, com outras empresas que trabalham com telefonia, com todas essas coisas. O Donald Trump quer que não haja negociação com essas empresas. Então você vai ter um clean network, você vai ter um network onde pessoas não estão roubando os seus dados. Né? Em tese, seria isso aí. O problema é que ele está promovendo a união de grupos que, historicamente, eles são antagônicos, eles não se gostam. Como Japão e China, por exemplo. Japão e China tá fazendo agora um acordo de livre mercado entre eles. Então talvez isso seja um tiro no pé. Isso que o Donald Trump tá fazendo, né? E como eu falei, se você tem... O meu celular mesmo é chinês. Meu celular é Xiaomi, é assim que fala, né? Será que quando eu tô olhando aqui pra mim, será que ele já não tem minha íris, o dado da minha face? Eu acho que já tem. Você entendeu? Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro. E você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.